Em Gênesis 32, então o pega-calcanhar foi no caminho dele, e informantes do Salvador encontraram-se com ele. Lembrando que pega-calcanhar é o nome de Jacó, então Jacó foi no caminho dele. Pega-calcanhar provavelmente é a melhor tradução que eu vou conseguir para esse nome. Informantes do Salvador aqui, lembrando que Salvador é como eu traduzo a palavra Deus, por motivos do episódio 1, e informante seria anjos. Mas que eu sinto que eu tenho que voltar para mensageiros. Por enquanto aqui eu vou deixar assim. Mas vai ter lugares que vai estar mensageiros, mas eu vou falar. Também por encontraram-se com ele. O seguro a calcanhar disse ao ver eles: Esse é o acampamento do Salvador. Ele chamou a fama daquele lugar de acampamento do Salvador. Lembrando que o acampamento do Salvador que temos que fazer é no coração. Também aqui sim era o lugar físico, mas o acampamento. Então esse aqui é um dos motivos que eu acho que dessa questão de anjos, anjos de Deus, né? Porque aqui tá nas traduções tradicionais vocês vão ter anjos de Deus. Esse é um dos outros motivos que eu falo, que é mais provável que sejam homens com forte presença do Salvador no coração do que, né, a galera que desce do céu e faz a coisa toda, né? Que, como é pregado na nossa cultura. Até porque tinha o acampamento deles lá. Então, aí você questiona. É mais provável que são homens com forte presença do Salvador no coração, ou, né, a alternativa, que é a galera que desce para fazer a coisa toda como é ensinado na nossa cultura e na maior das culturas judaico-cristãs. Ao meu ver, era uma galera de pessoas que se aproximou do Salvador, considerando-se informantes do Salvador, e estavam acampados. Talvez se reuniram ou alguma coisa assim. Mas essa é uma opinião extremamente polêmica. Mas nada que você encontrar na Bíblia refuta isso. Qualquer coisa que falar contra isso é leitura extra-bíblica, né? Vai ser o que algum sistema, dogma religioso ensinou, mas biblicamente não, não se consegue refutar essa premissa. Então Segura Calcanhar enviou informantes antes dele ao Peludo, na terra do Peludo, Campo do Vermelho. Então, lembrando que aqui, olha só que legal. Se eu não me engano, essa é a mesma palavra, né, informantes aqui, é a mesma palavra que vai estar informando aqui. Só que aqui, nas traduções tradicionais, ela não está como anjos. Quer ver? Eu vou até comprovar aqui. Se eu tiver que passar vergonha, eu passo ao vivo aqui. Ao vivo não, mas eu deixo gravado. É, aqui, ó. Anjos, olha lá. No versículo 1, nas traduções tradicionais está anjos de Deus. E aqui no versículo 3 está como anjos. Mas ó, eu vou até confirmar aqui. Olha lá, é a mesma palavra. Por que que aqui traduziram informantes, aqui traduziram como anjos, e aqui colocaram mensageiros, informantes? Por que que não colocou aqui anjos também? Isso é uma das coisas que me deixa indignado sobre essa coisa toda. É claramente um equívoco. Pô, vamos ser coerentes. É a mesma palavra, não mudou nada, tô olhando aqui. Se você coloca anjos aqui, coloca anjos aqui. Por que que aqui não tá? Ué, dessa forma faz sentido. Informantes ou mensageiros cabe também. Por quê? Porque ele enviou mensageiros ali para mandar mensagem ao Peludo, informantes para informar o Peludo, que é o irmão dele aqui, né. Uma coisa lá, só que aqueles são informantes do Salvador, que é Deus,
E aqui são informantes do segura calcanhar. Só que aqui, não, aqui vamos colocar anjos. Não, ali a gente coloca mensageiros. Então, quando eu falo que as traduções tradicionais elas estão sem critério, esse é um exemplo nítido deles. Na terra do peludo, campo do vermelho. Ele instruiu eles, dizendo: Assim vão dizer ao meu dono, o peludo. Assim diz segura calcanhar, seu escravo. Lembrando que peludo é aquele irmão dele do qual ele pegou no calcanhar, por conta do nome dele ser segura calcanhar, Jacó, quando ele saiu da barriga da mãe deles. Então, segura calcanhar é o nome dele porque ele segura no calcanhar do peludo para sair. E peludo também, que é peludo, terra do peludo, mas o sobrenome do peludo, que é o que ele foi chamado depois, é vermelho. Por conta da sopa que o segura calcanhar, o Jacó fez. Ele instruiu eles, dizendo: Assim vão dizer ao meu dono, o peludo. Assim diz segura calcanhar, seu escravo. Então ele está se chamando de escravo diante do irmão mais velho dele. Então dá para notar que ele adotou uma postura de humildade perante o irmão. Morei temporariamente com o branco e fiquei lá até agora. Eu tenho bois, jumentos, gado pequeno, escravos e escravas. Então envio para informar o meu dono. Essa aqui, se eu não me engano, ela inclusive é o verbo daquela palavra informantes que eu falo. Eu vou até olhar aqui. Se eu tiver errado, eu passo vergonha na frente da câmera. Estou errado. Não é o mesmo. Mas aqui é no sentido de contar, eu que usei o verbo informar. Tá. Mas no Novo Testamento acontece isso. A mesma palavra que é usada para informar é usado para informantes, que são os anjos. Então, tipo, seria passar mensagem ou informar. É no hebraico que isso não acontece de acordo. Mas antes eu usava essa palavra contar. Então eu envio para contar ao meu dono. Mas tem lugares que eu acabei colocando informar e eu não. E como o livro é longo, eu não fiz a consistência dessa palavra ainda. Mas aqui vai ter lugares que esse informar vai estar como contar. Agora lembrei. Mas quando eu comecei a mudar para informar, informantes, o que é anjos, que por muito tempo eu traduzi como mensageiros, teve lugar que eu ainda não alterei de informar para algo para que faça sentido e não leve a dizer que é a mesma palavra do informantes, por conta de um ser verbo e o outro não. Então, isso vai dessa inconsistência. Esse informar também seria contar, no sentido de relatar. Tem lugares que, inclusive nas tradicionais, vai estar como relatar. Esse é o equívoco que eu fiz aqui. Então envio para informar o meu dono, para que eu encontre gentileza ao seu ver. Então os informantes retornaram ao segura calcanhar e disseram: Vamos ao seu irmão, o peludo. E ele também está vindo para te encontrar, e 400 homens com ele. Então, o irmão dele, o peludo, estava vindo para encontrar ele com 400 homens. E aquilo, pensando na história de como foi a separação toda deles, que o irmão dele queria matar ele por conta da bênção, você fica meio com, né, o que pode ser isso? Por que ele está vindo com 400 homens, né? Então aqui, ó. Então o segura calcanhar temeu muito e ficou aflito, e dividiu o povo que estava com ele, e também o gado pequeno, o gado e os camelos, em 2 acampamentos. Ele disse: Se o peludo chegar num acampamento e bater esse, então vai acontecer que o acampamento que sobrou vai escapar. Então o segura calcanhar disse: Salvador do meu pai, do pai de multidões, e Salvador do meu pai, do Eli-ri, o salvação.
o que disse para mim: retorne para a sua terra e para os seus parentes. Farei bem para você. Pequeno sou por todas as gentilezas e por toda a verdade que fez ao seu escravo. Aqui, essa é aquela palavra gentilezas que em alguns episódios eu comentei que em vários lugares está como misericórdia, mas nem em todo lugar ela se encaixa como misericórdia. Mas em todos os lugares ela se encaixa como gentileza. Porque tem lugares que ela está como misericórdia, mas não aconteceu nada de errado entre duas pessoas para ser misericórdia. Então eu falei assim, tá, não está encaixando como misericórdia. Mas como gentileza estava sempre encaixando. Então, misericórdia eu tirei de quando essa palavra aparece e coloquei gentileza. Pelo meu galho passei este descida. Descida é o nome do rio Jordão. A tradução de Jordão é descida. Tem lugares que está como descendente, por questão de ser algo que desce. Mas se eu colocasse descendente, ia levar para o sentido de pai e filho. Então eu coloquei descida. Mas lembrando que é o descida que com SC e não descida com C. Não é do verbo decidir, é do verbo descer. Pelo meu galho passei este descida. Eu não quis colocar esta descida porque é o nome de um rio. Então eu coloquei este. Então parece estranho, mas por conta de ser o nome de um rio, tá este descida, porque seria este é um rio. E agora são 2 acampamentos. E aqui galho tem vários lugares que tem cajado. E esse é um ponto que eu refleti bastante. Mas o galho, ele remete a certas coisas, por exemplo, eu chamo a cruz de o tronco. E o Cristo de o mão. Então, o tronco, a questão do galho, a questão da mão, né? O corpo humano ele tem um tronco, ele se apoia num galho. E galho também é usado em genealogia. É, por exemplo, tem uma árvore genealógica, né? Cada um tem um galho. E é usado dessa forma no Antigo Testamento, né? Em muitos lugares, inclusive, essa mesma palavra, ao invés de estar galho, vai estar tribo. Mas quando você traduz para galho, se encaixa, porque ele estava com um galho na mão dele para atravessar o rio, e também porque é um galho de uma árvore genealógica. E essa mesma palavra ela é usada nos dois contextos. Então é importante dizer isso, porque mais adiante a gente vai ver que segura calcanhar, né? Ele é um galho, mas ele também tem os galhos dele, que são os 12 filhos de Israel, que vão ser chamados de as 12 tribos. Mas eu não quis fazer essa diferenciação porque dá a entender que ele estava com um galho na mão. Então eu quis deixar literal, porque dá para entender e é de fato o que é. E também é usado de forma simbólica e física. Peço que me tire da mão do meu irmão, da mão do peludo, porque temo ele. Senão ele vai chegar e vai me bater, mãe e filhos. E você disse: vou te fazer. Aqui tinha uma reflexão interessante que eu queria falar nessa questão de ele tá passando com galho. Então, aqui, por exemplo, né, eu tento sempre levar o máximo que eu posso ao Cristo, porque uma das maiores revelações que eu tenho é quando eu é quando eu coloco, de fato, o Cristo num versículo. Então aqui, né, tire da mão do meu irmão, né, lembrando que o Cristo é da tribo de Judá, e o irmão que entregou ele se chamava Judas, né? Então Judas provavelmente também era da tribo de Judá, porque o que dá a entender é que seria estranho, por exemplo, ele ser da tribo de Levi e colocar o nome de Judas, sabe? Não pode ser que aconteceu, pode ser, mas eu acho difícil eles fazerem isso. Eles tinham muito uma questão de dá a entender que eles tinham muito uma questão de apreço pelo patriarca de cada um. Então, tire da mão do meu irmão porque temo ele. Senão ele vai chegar e vai me bater. Mãe e filhos. E aqui é um sentido, um duplo. Aqui dá um duplo sentido legal, porque tanto é a mãe e filhos dele,
Lembrando que, do ponto de vista do Cristo, quando eu expliquei a questão do verme, do vermelho, que o bichinho morre para que os filhotinhos comam a carne dela, e assim que eu explico que o Cristo é a mãe, então eu achei interessante, vai bater mãe e filhos, eu fiz uma reflexão bonita aqui também quando eu passei aqui. E você disse: "Vou te fazer bem e colocar a sua semente como a areia do mar, que não pode ser contada pela multidão." Então ele passou aquela noite lá. Ele pegou do que chegou na mão dele, como presente ao peludo, irmão dele. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos fêmea amamentadoras e os filhotes delas, 30 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele os deu na mão dos escravos dele, rebanho a rebanho, separados. Só que ele está oferecendo um presente ao irmão dele, para apaziguar, e ele disse aos escravos dele: "Atravessem na minha frente e coloquem espaço entre rebanho e rebanho." Ele instruiu os primeiros, dizendo: "Quando o peludo, meu irmão, encontrar você e te perguntar, dizendo: De quem você é? E onde vai? E de quem são esses na sua frente? Vocês vão dizer: O seu escravo segura calcanhar. É presente enviado ao meu dono peludo. E veja, ele está também. Ele está atrás de nós." Ele instruiu também o segundo e o terceiro, e todo o rebanho que foi atrás, dizendo: Essa fala vocês vão falar ao peludo quando encontrarem ele. E vão dizer também: Veja, seu escravo segura calcanhar e está atrás de nós. Porque ele disse: Vou apaziguar ele com o presente que vai na minha frente, e depois verei a face dele. Talvez ele suportará a minha face. Quero ver esse apaziguar aqui para confirmar se é o que eu penso, porque tem uma mensagem legal se for o que eu penso aqui. É, é cobrir. Seria no sentido de cobrir. Eu não sei porque coloquei apaziguar aqui. No sentido de. E essa é uma palavra que nós vamos ver muito em Levítico, porque os sacrifícios são feitos. Vou deixar aqui por enquanto, que depois para eu rever isso aqui depois. Mas é no sentido de cobrir, tá? Porque os sacrifícios, quando você erra, o que dá a se entender que no processo do você cobre pela pessoa. Em muitos lugares é usado o perdão, mas o conceito do perdão ele é usado de uma forma muito diferente. A palavra perdão ela é jogada de uma forma muito sem cautela na Bíblia. Então, o que acontece é que você cobre pelo seu erro, é como se você tampasse, inclusive a palavra que é usada, ela é bem próximo de capa, que é cobrir, né, quando a gente fala: "Ah, vou colocar uma capa nisso", é pra cobrir aquilo, né, é meio que pra ele cobrir o erro dele diante do irmão dele. Então eu não acho legal usar apaziguar, porque tem aquela sensibilidade com a palavra shalom, que eu falo de inteirar, de completar, de quitar, e não é essa a palavra que está aqui. Muito provavelmente porque ele sabe da diferença, que eu vou falar isso mais adiante, ele sabe a diferença entre cobrir algo e apaziguar algo. Porque já faz tanto tempo e tanta coisa, dificilmente ele consegue apaziguar da forma, mas ele consegue cobrir ainda. Mas essa é uma relação que eu vou explicar mais em Levítico.
É assim, fica melhor. Porque tira do contexto. Tanto usar o perdoar, quanto usar o apaziguar, que a base da palavra é paz. Então, esses três pilares da questão do perdão, eles têm que ser muito diferenciados, que é cobertura, paz e perdão. São três coisas que são usadas de qualquer jeito nas traduções e no conteúdo religioso, que são nitidamente muito diferentes e são aplicados de forma diferente também. E é usado de qualquer jeito, é tudo usado como se fosse perdão. E, e na hora certa eu vou explicar por que não é. Talvez ele suportará a minha face. Então o presente atravessou na frente dele, e ele passou aquela noite no acampamento. Naquela noite ele levantou e pegou as duas mulheres dele e as escravas dele, que é aquelas mulheres que as mulheres dele deu para ele fazer filhos. Então, naquela noite ele levantou e pegou as duas mulheres dele e as escravas dele e os 11 filhos dele. 11 filhos dele, e atravessou a travessia vazia. Ele pegou eles e atravessou eles pelo rio do vale. Então ele fez atravessar o que era dele. O segura-calcanhar ficou sozinho, e lá um homem lutou com ele até a manhã subir. E ó, um homem. E essa palavra é a palavra homem. Vou até voltar aqui. Se eu tiver que passar vergonha, eu passo na câmera aqui mesmo. Falar vai ser homem? Ó, homem, de fato é homem. Inclusive, o você fala assim: "Ah, pô, mas era um ser lá de cima e pá". É a mesma palavra, é o is. Mulher, que eu chamo de humana, é porque veio de içá, né. Então, é como você lembra nos primeiros episódios, talvez o segundo ou o terceiro, acho que o terceiro, que eu falei, né, que eu ia chamar no começo eu ia chamar a mulher de humana, porque a humana saiu do homem, então homem e humana. E depois eu mudei para mulher a palavra por conta de que muito versículo ia ficar estranho demais. Mas aquele versículo ia ficar estranho se eu usasse mulher, porque não ia mostrar esse jogo de palavras, de sons, de homem e humana. Porque emana é algo que sai, então humana se encaixou de uma forma muito, muito legal. Então aqui é homem, é de fato homem. Então, mas não, é homem. E essa palavra ela só é usada como homem. Então vamos lá. O segura-calcanhar ficou sozinho, e lá um homem lutou com ele até a manhã subir. Ele, ao ver que não conseguia contra ele, tocou a palma do tronco do segura-calcanhar. E a palma do tronco do segura-calcanhar ficou pendurada na briga com ele. Agora, isso aqui é uma das coisas mais fascinantes. Eu não tinha parado para. Eu tenho traduzido muito o grego, eu faço uma sessão do hebraico e uma sessão do grego. E uma das formas que eu recentemente mudei a palavra cruz foi para a palavra tronco. É uma cruz, mas é mais importante ter a sensibilidade de que aquilo é um tronco do que aquilo era em formato de cruz. Então eu uso a palavra tronco onde estaria a palavra cruz. A cruz existe, foi uma cruz, mas é mais importante lembrar de tronco, porque temos versículos como que dizem, né, que os judeus eles tropeçaram na cruz, mas os judeus tropeçaram no tronco, que seria o tronco da cruz. Então tem muito versículo que não faz sentido se você coloca cruz. Mas todos eles fazem sentido se você coloca tronco. Ah, o Cristo carregou a cruz. Sim, ele carregou o tronco. Então, quando foi se colocado o tronco lá, e ele estava naquele tronco, todos que vêm, né? Nós somos os que buscam o Salvador, salvação de coração e reconhecem e confiam no Cristo, são os galhos do tronco que foi a cruz. Então a coisa toda ela se encaixa. Então agora com esse olhar,
Vamos ver isso aqui. Ele, ao ver que não conseguia contra ele, tocou a palma do tronco. Em vários lugares, aqui vai estar perna, mas se encaixa melhor como tronco. Porque é a mesma coisa que no Abraão colocou. Embaixo do tronco, assim. Pode ser que era perna aqui assim, mas é mais provável que isso aqui seja tronco. Você coloca debaixo da perna, está debaixo do tronco também. E a palma do tronco do seguro a calcanhar ficou pendurada na briga com ele. Isso também ficou pendurado, a palma do tronco pendurado. Então nós temos essa ligação também. Está batendo, inclusive, com a tradução do Novo Testamento que eu tenho feito em paralelo com o Antigo. Está batendo a coisa toda e isso é sensacional. Eu não tinha me dado conta disso. Essa parte eu traduzi. Essa parte eu revi para fazer esse episódio ontem. Isso aqui tudo também, eu saquei ontem. Mas agora tá vindo à tona. Sensacional. A coisa toda tá batendo de uma forma sobrenatural. Então ele disse: envie-me, pois amanhã está subindo. Então, o que eu acho que era? Ah, tá, mas é um homem. Sim, um homem provavelmente com forte presença do Salvador Salvação no coração. Ah, mas era. Pô, mas então não era Deus, não era assim, porque é aquilo, né? Quando a gente vai mais pra frente, o que o Salvador unir, que nenhum homem separe. Então, a partir do momento que um homem está com o Salvador Salvação no coração e representando ele de forma sincera para alguém, naquele ponto, ele, ele e o outro são um. Então, esse versículo, ele é a base, né, quando fala que o que o Salvador juntar que nenhum homem separe, ele é uma base forte dessa teoria que eu digo para vocês, que anjos não são o que as pessoas pensam, são homens com forte presença do Salvador Salvação no coração. São informantes, mensageiros com forte presença do Salvador Salvação no coração. Então ele disse: envie-me, pois amanhã está subindo. E disse: não te enviarei, se não me bendizer. E disse a ele: qual a tua fama? E ele disse: segura calcanhar. Não tá vendo? O homem não sabia o nome dele. Ou sabia, né? Só estava perguntando por conta do próximo versículo. E disse: não mais segura calcanhar será falada a sua fama, mas persistiu com o Salvador. Agora aqui seria o nome Israel. Mas por eu traduzir Deus como Salvador, ficou persistiu com o Salvador. Porque você persistiu com o Salvador e com homens e conseguiu. E aqui, essa versão da palavra Salvador é metade daquelas letrinhas que eu mostrei. É só as duas primeiras letras, que é El. Então, às vezes, eu penso em chamar de persistiu com o grande professor. Mas o grande professor é o Salvador. Que ele é o grande professor e todas aquelas outras letrinhas. E a maioria dos textos não faz a diferenciação entre Elohim e El. É simplesmente. Eles tratam as duas palavras, tanto Elohim quanto El, como Deus. Então, aqui eu adotei uma postura de seriedade. Mas eu tenho vontade de mudar para grande professor. Persistiu com grande professor, porque é a outra forma como essa palavra é vista. Mas por enquanto, eu vou deixar como Salvador. O seguro a calcanhar perguntou, disse: peço que me informe a sua fama. Lembrando que fama é a palavra que eu tenho para nome, ao invés de fama. Eu quero explicar isso uma hora dessas. Eu tenho que explicar isso aqui de uma forma mais concisa, mas não vai ser agora. Então ele disse: para que isso de perguntar da minha fama? Então lá bendisse a ele. Então o seguro a calcanhar chamou a fama daquele lugar de frente de Salvador, porque vi Salvador frente a frente e meu sopro vivo está salvo.
Olha, esse salva, vamos ver como é que está essa palavra, qual delas que ela é. Tá, é. Olha que interessante. E o Salvador frente a frente e o meu sopro vivo está salvo. E o sol surgiu sobre ele enquanto atravessava a frente de Salvador. E ele mancava na perna dele, sobre a perna dele. Por isso os filhos do persistiu com Salvador não comem do tendão, do nervo, da palma do tronco até hoje. Agora, essa palma do tronco, o que dá-se a entender que aqui atrás é uma parte da perna que faz o formato de uma palma. No vocabulário português, nós não chamamos isso de palma, mas eu acho muito interessante como se encaixou a questão do tronco, a questão da palma, aquela história toda. E a parte que cobre, a parte que você usa para cobrir algo, que também é que no contexto de capa. Então eu não quis tirar essa essa literalidade para não perder dessa mensagem. Então a palma do tronco é em algum lugar que faz seria tipo uma covinha de algum canto, talvez atrás do joelho aqui. Eles o eles têm o assim, sinceramente, os os judeus eles têm o costume de não comer uma certa parte disso tudo. Mas até onde eles de fato estão corretos na parte que é, eu não confio muito por questão óbvia. Tem muita coisa que eles não enxergam da própria palavra deles, dos próprios livros deles, dos costumes deles, que nós vamos ver ao decorrer disso aqui. Então eu não gosto de dar tanta moral pelos costumes dele. Eu uso como um norte para me atentar, mas eu tomo muita cautela. Porque a partir do momento que nem eu demonstro aqui para vocês o quanto o Cristo é presente em cada versículo, quanto essa coisa tudo liga. Então, se eles não sacaram o Cristo com tamanha obviedade, imagine esses detalhes. Então, eu tenho muita cautela ao confiar nos costumes e no que eles dizem que de fato é. Por isso os filhos do persistiu com Salvador não comem do tendão do nervo da palma do tronco até hoje. Porque foi tocada a palma do tronco do seguro a calcanhar, no tendão do nervo.